Olá, pesquisador, tudo bem com você? Aqui é Augusto Canaciro e basicamente hoje eu vou falar sobre como entrar no mestrado em Arqueologia e Patrimônio Cultural na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E para isso eu estou utilizando como referência o edital do último processo seletivo, porque em geral não tem tantas mudanças significativas de um ano para o outro. Mas você tem que saber que isso não significa que o próximo processo seletivo vai ser exatamente igual a esse último processo seletivo, porque não tem absolutamente nada que impede a comissão de seleção de mudar as regras de um ano para o outro. E agora que você sabe disso, eu vou começar as explicações. As inscrições do último processo seletivo aconteceram no mês de novembro e só puderam ser efetivadas presencialmente, mas tinha a possibilidade de você enviar a documentação pelos correios na modalidade SEDEX. Isso significa que o próximo edital pode ser lançado mais ou menos nos mesmos moldes do edital passado, assim como o período de inscrição pode acontecer mais ou menos na mesma época do ano passado. No edital passado, o curso de mestrado tinha duas áreas de concentração. Uma delas se chama Arqueologia e a outra se chama Patrimônio Cultural. Então, como primeiro passo, eu recomendo que você vá lá no site e leia os objetivos dessas áreas de concentração. Qual que é a direção que as pesquisas dessas áreas seguem? Além disso, pesquise sobre os professores. Quais são os interesses, quais são os desejos de pesquisa que esses pesquisadores têm? É a partir dessas informações que você vai fazer a sua escolha, ou seja, a escolha da área de concentração e do seu provável futuro orientador tem que estar de acordo com o que você quer pesquisar no mestrado, mesmo porque no último processo seletivo você tinha que indicar obrigatoriamente a área de concentração na sua ficha de inscrição. Além disso, eu recomendo que você leia com muita atenção o edital do processo seletivo, porque lá tem absolutamente todas as instruções sobre os trâmites burocráticos, os documentos exigidos e as regras do processo seletivo. Então, por exemplo, na documentação foi exigido alguns documentos pessoais, o seu currículo Lattes atualizado, um anteprojeto de pesquisa e mais outras coisas. Então, por isso, eu recomendo fortemente que você vá lá no edital do processo seletivo e leia ele com muita atenção e siga obrigatoriamente absolutamente todas as orientações dele. O último processo seletivo basicamente teve 4 fases exatamente nessa ordem. Então, a primeira fase foi a prova escrita, que aconteceu no início do mês de janeiro. A segunda fase foi o anteprojeto de pesquisa, que aconteceu no início de fevereiro. A terceira fase foi a entrevista e análise de currículo, que aconteceu no início do mês de fevereiro. E a quarta fase foi a prova de língua estrangeira, que aconteceu no início do mês de fevereiro. O resultado final foi divulgado na segunda quinzena de fevereiro. Então lembre-se, pode ser que o próximo processo seletivo ocorra em períodos distintos, mas em geral, a cada ano, as datas de cada fase do processo seletivo acontecem mais ou menos na mesma época do ano. Eu não recomendo que você siga a ordem das fases do processo seletivo como ordem para preparação, Na minha visão, você tem que utilizar duas estratégias dependendo do tempo disponível que você tiver. Se você tiver tempo disponível e você começar a se preparar para o processo seletivo com muita antecedência, eu recomendo a seguinte ordem. Então, primeiro você constrói seu anteprojeto de pesquisa, depois você se prepara para a prova de proficiência e como a bibliografia só é divulgada depois do lançamento do edital do processo seletivo, eu recomendo você estudar para a prova de conhecimento só depois de você ter preparado para a prova de proficiência. Por último, você se prepara para a entrevista. Agora, se você tiver pouco tempo e você começou a se preparar próximo da época em que o edital do processo seletivo foi lançado, eu recomendo a seguinte ordem. Então, primeiro você constrói o seu anteprojeto de pesquisa, depois você se prepara para a prova escrita, depois você se prepara para a prova de proficiência e lá no final você se prepara para a entrevista. E por que eu recomendo você estudar para a prova de proficiência depois da prova escrita? Porque no último processo seletivo, se você não fosse aprovado na prova de proficiência, mas você teve uma pontuação alta nas outras etapas, isso possibilitava que você fosse aprovado. Então você fazia a matrícula do mestrado e teria até 1 ano para você refazer a prova de proficiência. Mas lembre-se, nada impede do próximo processo seletivo de mudar, e é por isso que você tem que começar a se preparar com antecedência, e eu recomendo você estudar para a prova de proficiência logo depois de você terminar o seu anteprojeto de pesquisa.
E por que eu recomendo começar pelo anteprojeto de pesquisa? Imagina a seguinte situação, você começa a se preparar estudando para a prova de conhecimentos, para a prova de proficiência, para a entrevista, aí o período de inscrições abre e você não terminou o seu anteprojeto de pesquisa, aí você não consegue se inscrever. E no próximo ano muda a bibliografia da prova de conhecimentos e isso significa que você precisa estudar absolutamente tudo de novo. Além disso, você não teve a oportunidade de realizar essas provas para saber como que elas são aplicadas, como são os tipos de questões, se são questões abertas, se exigem uma redação, se exigem uma dissertação e etc. Agora, se você começar pelo anteprojeto de pesquisa e ter pouco tempo para se preparar para a prova de conhecimentos, para a prova de proficiência e para a entrevista, nada vai te impedir de você realizar essas etapas do processo seletivo. Mesmo que você se prepare mal para essas provas, o pior que pode acontecer é você não ser aprovado. Mas isso tem uma vantagem porque você já vai conhecer como que essas provas são aplicadas. Então tem duas situações. Na primeira, você não é aprovado porque você não compareceu nas etapas do processo seletivo, porque você não terminou o seu anteprojeto de pesquisa e isso impediu de você se inscrever no processo seletivo. Na segunda situação, você não é aprovado, mas você teve a oportunidade de conhecer as etapas do processo seletivo. E apesar de você não ser aprovado, isso é uma vantagem para a próxima vez que você enfrentar o processo seletivo. E também tem uma terceira opção, que é você fazer o processo seletivo e ser aprovado de primeira, né? Agora eu vou falar sobre o anteprojeto de pesquisa. Construa o seu anteprojeto de pesquisa alinhado de acordo com a linha de pesquisa que você vai se inscrever e o projeto, né, do seu provável futuro orientador. Você tem que fazer isso porque mesmo que você fizer um ótimo anteprojeto de pesquisa, ele pode ser recusado pelo simples fato de não estar alinhado com a linha de pesquisa e com os interesses e desejos do orientador que você pretende que te oriente futuramente. Aí isso acaba se tornando uma objeção que vai favorecer a sua reprovação. Em termos de formatação, o seu projeto de pesquisa tem que ter no máximo 10 páginas. A fonte tem que ser Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento de 1,5. Dentre todos os elementos obrigatórios, o seu anteprojeto de pesquisa tem que ter um título, uma introdução, um referencial teórico, os objetivos, a metodologia e as referências que você utilizou. No último processo seletivo, foi obrigatório indicar a área de concentração que você pretendia ingressar. Também não foi permitido colocar um nome, mas apenas o número do seu CPF, isso para garantir o anonimato e para as pessoas que avaliarem o seu anteprojeto de pesquisa não saberem quem é quem, né? Agora eu vou falar sobre como o seu anteprojeto vai ser avaliado pelos membros da Comissão de Seleção de Mestrado em Arqueologia e Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Segundo o último processo seletivo, basicamente os critérios de avaliação foram: primeiro, a consistência, a clareza e a exequibilidade do seu projeto de pesquisa para o prazo de 24 meses. O que seria exequibilidade? Basicamente, a possibilidade de você terminar e executar aquela pesquisa de mestrado num prazo de 2 anos, ou seja, 24 meses, que seria o prazo de duração do mestrado. Além disso, eles vão avaliar a pertinência e a consistência do seu referencial teórico. Quais as teorias que você está utilizando? Será que elas são adequadas para o objeto de estudo que você está propondo, né? Além disso, outro critério de avaliação é a pertinência e a consistência do seu plano metodológico. Se você quiser saber mais informações sobre como fazer um anteprojeto de pesquisa, que também pode ser chamado como projeto de pesquisa, plano de pesquisa, pré-projeto de pesquisa, projeto de dissertação, projeto de tese, anteproposta de projeto de pesquisa ou de várias outras formas que os editais de processo seletivo de mestrado ou de doutorado geralmente nomeiam, eu recomendo o meu e-book que você pode baixar no meu site. Então digita aí www.augustocanacirio.com.br porque lá tem um menu onde você vai lá, coloca o seu e-mail e você abaixa o meu e-book que se chama Como Entrar no Mestrado ou no Doutorado e Construir um Projeto de Pesquisa. Então vai lá, faz isso que eu tenho certeza que esse e-book vai te ajudar bastante. Agora eu vou falar sobre a prova de língua estrangeira. Nessa prova, basicamente, você tem que traduzir um texto acadêmico da área escrito na língua inglesa. No último processo seletivo foi permitido o uso de dicionário, mas quaisquer outros tipos de materiais foram proibidos.
Basicamente, a banca do processo seletivo visa avaliar a sua capacidade de compreensão das ideias principais do texto com clareza e com coesão. Caso você não seja aprovado nessa prova de língua estrangeira, mas você foi aprovado em todas as etapas do processo seletivo, e aí você teve uma pontuação que permitiu que você seja aprovado, né, você vai ter o direito de se matricular no mestrado, mesmo que você reprovar na prova de proficiência. E quando você fizer isso, você vai ter mais, depois que você se matricular, né, você vai ter mais 2 tentativas de comprovar proficiência em inglês no prazo máximo de 1 ano. Aí, mesmo que você esteja matriculado e você foi reprovado nessas 2 tentativas, você vai ser desligado do programa de pós-graduação. Agora, se você for aprovado, você vai lá e continua no mestrado. Falando agora sobre a prova escrita. No último processo seletivo, essa prova podia cobrar algumas questões ou apresentar um tema para você escrever uma redação. Basicamente, nessa prova você teve que dissertar, sendo que não foi permitido a consulta de absolutamente nenhum material. No caderno de respostas da prova, era proibido colocar o nome. Você só poderia ser identificado com o número do seu CPF para garantir o anonimato, né, no processo seletivo. O conteúdo cobrado basicamente se baseava numa bibliografia indicada do edital do último processo seletivo. E os critérios de avaliação da última prova escrita basicamente foi o seguinte: então, a coerência da argumentação sobre as questões ou temas propostos, se você utilizou uma bibliografia pertinente, a clareza, a coesão, a consistência da sua redação. Absolutamente tudo isso foram os critérios de avaliação. Em linhas gerais, essa prova escrita busca avaliar o seu conhecimento sobre aqueles temas relacionados à sua área de concentração e as linhas de pesquisas desse programa de pós-graduação que você pretende ingressar. Se você quiser saber mais dicas sobre as provas de processo seletivo de mestrado ou de doutorado, eu vou deixar aqui um link de um artigo que eu escrevi no meu site. O último elemento que eu vou explicar basicamente é a entrevista e a análise de currículo. Basicamente, a entrevista vai ser baseada no seu anteprojeto de pesquisa e no seu currículo Lattes, né? Isso significa que você basicamente vai conversar com a banca, né, do processo seletivo sobre a sua futura pesquisa de mestrado e sobre as suas experiências profissionais, as suas experiências acadêmicas que você inseriu lá no seu currículo Lattes. No anteprojeto de pesquisa, eles basicamente vão avaliar se ele tem aderência à área de concentração que você se inscreveu e se também, né, se a pesquisa que você propõe está relacionada com a área de atuação de pelo menos um orientador daquele programa de pós-graduação. Então, basicamente, eles vão analisar a sua capacidade de discussão acadêmica do seu anteprojeto, se você consegue ter uma conversa aprofundada do conteúdo e do tema que você propôs no seu anteprojeto de pesquisa. No último processo seletivo, os critérios de avaliação da entrevista basicamente foi a clareza, a consistência da sua apresentação oral do seu projeto de pesquisa, a consistência na argumentação oral sobre a sua trajetória acadêmica e sobre as suas experiências profissionais. Se você quiser mais dicas sobre a entrevista em processos seletivos de mestrado ou de doutorado, eu vou deixar aqui um link do meu site que fala sobre as entrevistas. Antes de finalizar, eu só queria falar só mais uma última informação, e talvez essa informação seja a mais importante. Quando você enfrenta o processo seletivo, não basta só ter as competências técnicas da sua linha de pesquisa, da sua área, mas também é necessário desenvolver algumas competências comportamentais. E por que eu estou falando isso? Porque enfrentar o processo seletivo de mestrado ou de doutorado vai exigir muito de você. Escreve o que eu estou falando, vai doer. Vai ser cansativo, não vai ser fácil, em alguns momentos você vai até mesmo sentir vontade de desistir, você vai sentir vontade de jogar tudo pro alto e largar tudo. Mas o que eu recomendo? Persista, tenha resiliência. E agora que você sabe que as competências comportamentais são importantes, eu te convido a acompanhar uma playlist no meu canal do YouTube. Então entra lá no meu canal do YouTube e procure por uma playlist que se chama Resiliência para Processos Seletivos de Mestrado e de Doutorado, porque lá eu agrupei todos os conteúdos que foram projetados exclusivamente para ajudar psicologicamente quem está enfrentando o processo seletivo de mestrado e de doutorado, porque a chance são de que você talvez esteja com os nervos à flor da pele, né, e beirando ao desespero. Mas lembre-se, né, vai doer o processo seletivo? Sim, você vai doer, você vai sentir angústia, você vai ter ansiedade, você vai ficar preocupado com um monte de coisa.
mas vai valer a pena. E por isso eu recomendo essa playlist para te fortalecer psicologicamente, para te fortalecer emocionalmente. Bom, espero de coração ter te ajudado de alguma forma. Te desejo bons estudos e muito sucesso. A gente se encontra no próximo episódio.